A paz do Senhor Jesus a todos vocês que pertencem a este canal, que fazem parte, que têm visualizado os vídeos, as mensagens da Bíblia que eu tenho postado. E foi um propósito que Deus colocou em meu coração, como eu disse ontem, em um outro vídeo, de estar postando algo da Bíblia, né, para que possa edificar as pessoas, para que possa dar um pouco mais de lucidez, né? Vamos dizer assim, de luz, porque a Bíblia diz que Jesus ele é a luz que veio ao mundo. Então, quando a palavra de Deus é ministrada, nós estamos ministrando exatamente a luz de Deus para as nossas vidas. E aqui numa das cartas de Tiago, eu encontrei uma palavra bem propícia para nós. Uma palavra que talvez para muitos seja de difícil interpretação, de entender, porque até mesmo os padres hoje eles aplicam, né? Os católicos aplicam e entendem essa palavra de maneira diferente, de maneira oposta ao que o escritor quis dizer. Está no capítulo de número 5 de Tiago, versículo de número 16, que diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É engraçado que no catolicismo nós vemos o ensinamento dessa palavra da seguinte maneira: que se você cometeu algum pecado, se você tem alguma falha, algum erro, você deve procurar o padre, ir até um confessionário e relatar ao padre a sua culpa, aquilo que tem te incomodado, que tem trago pesar ao seu coração. Mas não tem nada a ver este ensinamento. Aqui o apóstolo Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quando o homem contribui de alguma forma, de certa forma, com a queda ou com o erro, o aborrecimento de uma outra pessoa, ou seja, o irmão ele é culpado da queda de alguém, é culpado do erro de alguém. Agora Tiago ele está dizendo que nós devemos confessar as nossas culpas. Ou seja, quando você peca contra o seu irmão, quando você erra com o seu próximo, quando você erra com alguém que está ao seu lado, Tiago ele está dizendo que você precisa ir até esta pessoa e confessar a esta pessoa o teu erro. Você precisa ir até essa pessoa e corrigir aquilo que você fez de errado, que prejudicou a vida espiritual, o prejudicou entre amigos, o prejudicou em uma comunhão com Deus, talvez por algum boato, por alguma conversa, talvez por alguma indicação errada, precipitada da sua parte. Então Tiago aqui ele está nos arguindo, ele está chamando a nossa atenção para que nós tomamos a iniciativa e vamos até esta pessoa e confessamos a ele que nós erramos contra ele. Ou seja, você está confessando ao seu irmão a culpa que você tem do que está acontecendo com ele hoje. Então, confessai as vossas culpas uns aos outros. E se você confessa que você errou contra o irmão, você está querendo se redimir com ele. Você está querendo ter paz com ele na caminhada. Você está querendo ter uma caminhada íntegra, de acordo com a palavra de Deus e em respeito ao seu irmão. Então não é vergonhoso, tá? Não é vergonhoso de forma alguma, senão a palavra de Deus não estaria nos alertando agora. Devemos ir até o nosso próximo. Talvez muitas coisas erradas estão acontecendo
porque nós mesmos proporcionamos isso para o nosso próximo. E ele diz mais: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Eu aprendi com um pastor, assim que eu me converti ao Senhor, ao Evangelho. Ele disse que o inimigo ele trabalha muito com a divisão, e hoje nós temos maturidade, todos nós temos bastante maturidade, e realmente o inimigo ele trabalha bastante para que você se divida. Se o inimigo conseguir dividir você dentro do seu lar, o seu relacionamento pode ser destruído. Se o inimigo entrar na sua igreja ou no grupo de irmãos, de servos de Deus, com notícias, com coisas erradas, ele pode estar dividindo a igreja. Então o Senhor ele está nos advertindo que nós devemos ir até as pessoas e confessar as nossas culpas. Mateus capítulo 5, eu vou compartilhar com você essa passagem que o próprio Jesus trouxe aos nossos corações, só para fortalecer o que Tiago está dizendo. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Infelizmente, tem pastores, tem obreiros e vários outros membros da igreja, que têm se apresentado a Deus de uma maneira indigna, eu vou usar essa expressão. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que guarda algum rancor, que guarda alguma amargura, que guarda alguma tristeza acerca de alguma atitude dele. Então, Jesus ele está chamando a gente a fazer uma reflexão quando nós formos apresentar algo a Deus. Jesus ele está nos dizendo que nós devemos ir primeiro e reconciliar-se com o nosso irmão. Reconciliar-se com o nosso próximo. Então, quando nós reconciliamos com o nosso próximo, lembramos que ele guarda mágoa acerca das nossas atitudes. Ou seja, que eu o magoei, que eu o distratei, que eu o entristeci. Então, Jesus ele está dizendo que existe a necessidade de irmos até este irmão, primeiramente, antes de ofertar, antes de apresentar a nossa oferta, antes de apresentar o nosso culto. Jesus ele está chamando, está nos convidando a ir primeiramente nos consertar com o nosso próximo. Aí eu vou te fazer uma pergunta nesta tarde. Qual é a sua situação no momento? Quem são as pessoas que você tem aborrecido? E mesmo assim você não tem percebido que existe a necessidade de você se corrigir com ela. Porque Jesus Cristo ele não aceita um culto de qualquer jeito. Jesus ele não aceita a adoração de alguém que tem magoado o seu irmão, que tem entristecido o seu irmão. Então Jesus ele está fazendo um convite, meu querido. Jesus ele está nos convidando a corrigir estes erros enquanto existe tempo. E Tiago falou a mesma coisa. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é vergonhoso, não é feio, não é vergonhoso para o homem se aproximar de outro e dizer a ele: me perdoa, eu sou culpado do que está acontecendo com você. Eu sou culpado de você estar desse jeito estagnado. Eu sou culpado da má fama que você tem, porque eu tenho feito errado contra você. Ou seja, eu tenho
pronunciado coisas contra você pelas costas. Então o Senhor, Ele te convida. Você que tem acesso a este canal, peço a você em nome de Jesus, corrija os seus erros, para que você possa apresentar uma oferta limpa diante de Deus, para que você possa apresentar a Deus um culto racional, para que você possa apresentar a Deus um culto verdadeiro, de coração puro, porque se você hoje não corrigiu os seus erros diante das pessoas, o apóstolo Paulo, ele disse uma palavra muito séria, que nós não podemos zelar do que é certo somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Às vezes você está acreditando que você está agradando a Deus, aborrecendo o seu irmão, está errado, viu? A Bíblia diz que se nós não amarmos a quem vemos, como diremos que amamos a quem não podemos ver? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Esta é uma palavra do Senhor, tá? Estamos aqui no monte, orando, eu, minha filha e minha esposa. Estamos aqui, eu todos os dias vou postar uma mensagem para o seu coração. Enquanto o Senhor me der condições, eu vou postar uma mensagem ao seu coração, porque esta é a nossa obrigação, este é o nosso dever. E um abraço a todos em nome de Jesus. Amém.